Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 24 de março de 2025, é segunda e todas as segundas são dias regidos pela Lua. A Lua está na fase minguante, a gente está terminando essa alunação pisciana. Hoje a Lua já vai entrar em Aquário, deixa eu até ver aqui, acho que é meio-dia 25, mas antes tem alguns aspectos que aconteceram que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Falem pra mim como que vocês estão, como que vocês ficaram ontem da Lua fazendo oposição com Marte. Então, deixa eu ver aqui para não me perder no meu texto. Então, hoje é segunda, toda segunda é um bom dia para a gente se conectar com o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa intuição. A Lua vai falar sobre a nossa ancestralidade, fala sobre memória. Então, pode ser um bom momento assim para a gente cuidar desses temas, né? Se conectar com esses temas. Hoje, então, a Lua ainda está no signo de Capricórnio, meia-noite e 41. A Lua em Capricórnio ela fez um sextil com Saturno em Peixes. E Saturno é o regente de Capricórnio. Então, favorece, né, essa troca, esse entendimento, principalmente nessa questão de limites. Então, quem estava acordada ali de madrugada pode ter trazido para a consciência alguma necessidade, assim, de colocar os seus limites, estruturar algo, pensar a longo prazo, tá? Finalizar também, já que a gente está nesse processo da Lua minguante, a Lua minguante está sempre buscando encerramento, né, liberações, então às vezes soltar também responsabilidades pode ter sido um dos temas que veio nesse horário. E 2h18, a Lua em Capricórnio, ela fez um trígono com Urano em Touro. O Urano ele vai falar sobre situações inesperadas, então, principalmente como é um trígono, que é um aspecto harmônico, então pode ter favorecido essa quebra assim de padrão, então às vezes pensar de uma forma diferente e às vezes ainda está reverberando esse aspecto, então às vezes você pensar em outras formas de comportamento que não sejam tão rígidas com você mesma, já que Capricórnio pode falar sobre isso, que às vezes você pode estar se cobrando demais, se exigindo demais, o teu corpo está muito cansado. Então, pensar nessas possibilidades assim de comportamentos que tenham mais liberdade, sabe? Às vezes a gente pode fazer algumas coisas, mesmo que sejam mais trabalhosas, de uma forma mais relaxada também, sabe? Então, às vezes, abriu também essa perspectiva para outras formas de comportamento. A Lua também fala sobre nutrição, Touro fala sobre prazer, então todos esses temas podem ter vindo à tona. E aí, meio-dia e 1, a Lua ainda em Capricórnio, ela vai fazer um sextil com Netuno em Peixes, que está nos seus últimos dias ali em Peixes. Então, o Netuno, ele simboliza muito o nosso inconsciente emocional. E tanto Peixes quanto Capricórnio, né? Capricórnio tem uma raba de peixe, então tem uma certa conexão já ali, o sextil, esse aspecto que favorece. Então, às vezes, próximo ali do meio-dia, pode ser um bom momento, assim, nem que seja uma respiração mais profunda, ouvir uma música que você consiga se entregar, às vezes, sabe, 2 minutinhos contemplando, assim, a beleza da vida, alguma coisa artística, sabe, pode ser interessante, já que Netuno favorece muito essas questões espirituais, emocionais, meditativas, sabe, e às vezes, como tá na hora do almoço ali, alguma coisa nesse sentido pode ajudar. Lembrando que a gente está nessa fase minguante, então às vezes esses processos assim de limpeza, de liberação, pensando ali na hora do almoço, né, buscar esses alimentos assim que favoreçam também essa liberação no corpo, né, que a gente não exceda, sabe, não dá muito trabalho para o corpo. Esses alimentos mais leves também podem favorecer. E aí, meio-dia 25, a Lua vai fazer essa mudança, ela vai mudar de signo, então ela sai desse signo de Capricórnio, signo de terra, cardinal, e vai para o signo de Aquário, que é um signo de ar fixo, então se volta muito para as ideias, se volta muito para a mente, para essas questões do coletivo, de saúde mental. Então pode ser um bom momento para você perceber, captar os seus padrões mentais. Aquário tem muito isso, né? Ele percebe as tendências, ele percebe aonde tem uma repetição de padrão, tá? Então, às vezes, a gente pode perceber isso no nosso corpo. Deixa eu ver o que mais. Aquário, ele rege as panturrilhas, né? Então, às vezes, essa parte também fica mais sensível, pode falar da circulação. Então, às vezes, favorece algum alongamento, né? Alguma prática, assim, também do corpo, que a gente sente mais rígida, né? Porque o Capricórnio muitas vezes traz uma certa rigidez e a gente precisa desse movimento, né? E aí, 15h15, a Lua em Aquário vai fazer um sextil com a Vênus, que está retrógrada em Áries. Então pode ser um bom momento ali pra gente perceber as nossas necessidades, perceber o que a gente precisa para se sentir amada, né? A Vênus, ela tá retrógrada, então ela tá revisando. Ela tá em Áries, que simboliza muito autonomia, independência, então esses assuntos mais que podem vir, tá? À tona.
Então, uma certa revisão, reflexão de relações, de desejos passados, né? Vênus também está combusta, Mercúrio também está combusto, então às vezes pode ser uma certa dificuldade, mas como é um aspecto de sextil, eu diria que favorece mais esse olhar para coisas que já foram, né? Para esses entendimentos, assim, no campo das relações. Deixa eu ver o que mais. 16h48, o Sol em Áries vai fazer uma conjunção com o Mercúrio retrógrado em Áries, então eles se fundem. Então, assim, eu acho que eu já trouxe isso ontem talvez, de quando algum planeta está muito próximo do Sol, ele fica combusto, então é difícil para a expressão dele, né? Porque ele fica queimado, ele fica ocultado, a gente não consegue ver ele. E pensando nos reflexos, às vezes a gente não consegue ter uma clareza sobre os assuntos que o planeta rege quando o Sol está muito perto. Então, no céu de agora, Vênus está muito perto, Mercúrio está muito perto. Então, antes desse aspecto ali, 16h48, e também depois a gente pode sentir essa falta de compreensão, essa falta de clareza, sabe? Então, não diria que é um bom dia para inovar nessas questões, às vezes, de negociação, de conversar, sabe? Porque muitas coisas podem ficar para trás, muitas coisas podem ficar escondidas, porque quando algum planeta entra em combustão é porque o Sol está escondendo ele, tá? Tá ofuscando ele. Então, deixa eu ver o que mais. Então, ter mais essa atenção com esses assuntos mercuriais, né? Conversas, negociações, comércio, estudos, trânsitos, tá? E 18h34, a Lua em Aquário. Nossa, hoje tá cheio de aspecto, gente. Meu Deus. 18h34, a Lua vai fazer uma conjunção com Plutão em Aquário. Então, eles se misturam, eles se fundem. A Lua tem essa característica muito receptiva. Então, ela recebe essa intensidade de Plutão. Então, pode ser um momento onde você intensifica muito as suas emoções, se aprofunda, busca muito a raiz emocional. Então, às vezes, pode vir emoções muito fortes para o corpo. Plutão tem essa qualidade, muitas vezes, de expurgar. E como Aquário é um signo de ar, de pensamentos, então, às vezes, vem através de algumas ideias muito intensas, de pensamentos fixos. Então, pensa que o que pode vir próximo desse horário é para liberação, para libertação, sabe? Para deixar morrer mesmo, tá? Eu até coloquei no horóscopo ali de hoje do canal de transmissão para deixar morrer essas ideias obsessivas, sabe? Que às vezes a gente quer muito, porque a gente tem medo, a gente busca muito esse controle externo, né? Enfim, pode trazer questões nesse sentido. E aí, 26, né? 8h06 da noite, a Lua em Aquário vai fazer um sextil com o Mercúrio retrógrado em Áries. Esse Mercúrio que acabou de encontrar o Sol, fez uma conjunção, né, que já falei que ele tá ali combusto. Eu penso que mesmo com a combustão, pode facilitar assim uma escuta das suas emoções, algum entendimento, né? Porque Mercúrio, ele vai falar sobre a nossa mente, ele vai falar sobre essa tradução, sobre essa escuta. Então, processos às vezes de escrita, sabe? Você pensando no que você precisa liberar, você pensando em ideias que já não fazem mais sentido, ou pensando no que está bloqueando as suas ideias, no que está bloqueando a sua energia, tá? Podem ser algumas questões que vêm de revisão emocional, assim. E aí, 20h36, o último aspecto do dia, a Lua em Aquário vai fazer um sextil com o Sol em Áries. Então, é um bom aspecto. Sempre que a Lua faz um sextil ou um trígono, que são aspectos harmônicos com o Sol, flui muito bem, porque o Sol e a Lua, eles são os nossos luminares. Então, quando eles estão em acordo lá no céu, a gente também tende a estar em acordo aqui embaixo, né? A Lua vai falar sobre as nossas emoções, o Sol tende a falar mais sobre o nosso racional, nossa consciência. Então, favorece esse entendimento, essa compreensão das nossas emoções, tá? Então, tende a fluir muito. Então, ali à noite você pode sentir essa harmonia, tanto nas suas emoções quanto na sua mente, tá? E depois disso, o próximo aspecto que a Lua vai fazer é amanhã só, vai fazer um trígono com Júpiter. Então, depois desse horário, ela está aplicando esse aspecto. Então, é um aspecto muito bom, porque Júpiter é o grande benéfico, apesar dele estar num signo que às vezes tá em Gêmeos, que traz uma certa dispersão mental. Então, muitas informações, muitas ideias, às vezes a gente não consegue decidir, porque tem muitas abas abertas. Mas Júpiter, ele traz essa percepção maior do todo, ele traz uma ampliação da nossa visão, né, da nossa consciência, uma elevação, assim, até espiritual. Então, tende ali, 8h36, até amanhã, tende a ser um aspecto muito bom, tá? Então, para ter ideias, para pensar as coisas de um ponto de vista maior, sabe? Então, favorece todos esses processos.
Então é isso de aspecto pro dia de hoje, gente. Tem bastante coisa acontecendo. Eu vejo que de manhã agora pode estar um pouco mais tenso, né? Porque Capricórnio é mais rígido, apesar de tanto o Capricórnio quanto o Aquário serem regidos por Saturno, Capricórnio tem mais essa questão da terra, né? E Aquário já se volta para o ar, que é esse elemento que favorece mais a troca, né? Favorece mais essas relações. Tanto que Aquário tem muito essa questão do coletivo, sabe? Então, favorece essas trocas de ideias, trocas sociais. Então, eu vejo que mais depois ali do meio-dia, né? Meio-dia 25, que é o momento que a Lua entra em Aquário, a gente pode sentir que as coisas fluem mais, tá? Então é isso para o dia de hoje. A leitura da alunação, que vai começar no sábado, já está aberta, tá ali nos stories. Quem quiser entrar no grupo de meditações, a gente está fazendo essa semana inteira, a gente está fazendo uma prática para cada dia um dos chakras, nesse movimento assim de liberação, né, de soltar esses bloqueios, para quando chegar a lua nova, para quando chegar a alunação ariana, a gente já está com essa energia alinhada no corpo. Então, se vocês quiserem participar, eu acho que tem informações também ali nos stories, qualquer coisa vocês me mandam um direct. E tem os atendimentos de tarô e astrologia ali nos destaques escrito atendimentos, tá? Lembrando que as lives sempre ficam salvas tanto no Spotify quanto no YouTube. Então é isso, gente. Boa segunda pra nós!